Odiadas por muitos e amadas por poucos, Patty e Selma são algumas das personagens mais icônicas de Simpsons. Então hoje nós vamos ver os melhores episódios delas. O episódio começa com uma apresentação na usina nuclear e o Homer ficou empolgado para ver o filme. Filme! E basicamente ele falava sobre trabalhadores indo para países menos desenvolvidos. Nessa hora o Sr. Burns falou que iria transferir a usina dele para a Índia. Só que como ele era obrigado a levar um funcionário, ele acaba jogando um buquê. E o Homer é quem acaba pegando ele. Assim agora ele teria que ir trabalhar lá na Índia. Algo que ninguém da família gosta, afinal o Homer ficaria longe da família. Em seguida, Bart e Lisa acabam ficando com Patty e Selma, que estavam em uma convenção para conhecer o Richard Anderson, porque elas eram fã do MacGyver. O lance é que quando o Richard aparece, ele falou que odiava fazer o MacGyver, e isso deixa Patty e Selma bem tristes e bravas também. Não acaba de enfurecer as fãs erradas. Então mais tarde elas acabam indo até uma convenção que ele iria estar e sequestram ele. Steve Ditko! Uma garota na plateia! Todo mundo procurando. E eu não sou mulher! E elas acabam levando ele até um quarto cheio de decorações do MacGyver. E a primeira coisa que elas pedem é um autógrafo no peito. De volta pro Homer, antes de embarcar, ele se despede da família e a Marge dá para ele um livro sobre gerenciamento de empresas. E depois de muitas horas, enfim, o Homer chegou lá na Índia. Extremamente cansado, e ele também se decepciona porque achou que estava indo para Indiana, um estado nos Estados Unidos, e não para Índia do outro lado do mundo. E ele acabou odiando esse novo país. Inclusive nesse lugar as vacas tinham que ser amadas, então ele até beija uma. Em seguida o Homer procura o primo do Apu, só que era bem difícil reconhecer ele naquele tanto de gente. Porém no fim acabou que ele conseguiu encontrar de alguma forma. Quanto a Patty e Selma, elas acabaram descobrindo que o Richard fugiu, só que o próprio acabou voltando só para falar como ele conseguiu escapar, usando os métodos mais incríveis possíveis, inclusive usando o sutiã delas. Isso deixa as duas felizes, pois ele estava agindo como MacGyver, e ele próprio também curtiu agir assim, sem ser atuação, tanto que pediu para ser preso de novo para tentar escapar. De volta para a Índia, o Sr. Burns faz uma entrada artística e explica que toda a energia que eles produziriam iria para os Estados Unidos. E o novo gerente de todos agora era o Homer. Inclusive ele foi obrigado a explicar como funcionava uma usina nuclear, só que como ele não sabia nada disso, ele acabou travando na hora de falar. Até que ele se lembrou do livro que a Marge deu e assim ele começa a ler algumas páginas. O problema é que os indianos não entendem nada, mas decidem celebrar de qualquer jeito. E dias depois o Bart acaba ligando pro Homer para falar dos problemas de bullying que ele estava sofrendo, só que o Homer não se importa muito. Quanto a Patty e Selma, o Richard Anderson continua viciado em fazer fugas e isso começa a incomodar as duas. Nesse momento, Homer tenta falar algumas palavras do livro dele para o Sr. Burns e no fim que acabou que ele ganhou o poder absoluto sobre a empresa. E o Homer acabou descobrindo que na Índia existiam diversos tipos de deuses, inclusive começou a achar que ele mesmo era um, já que agora ele tinha poder absoluto. Enquanto isso, o Sr. Burns fica nadando para relaxar com cadáveres e algum tempo depois, Cal e Lenny acabam indo para a Índia a convite do Homer, falando que ele queria que os amigos celebrassem a promoção dele de ser um deus. Quanto ao Richard Anderson, ele ficou maluco de tão viciado em ser um MacGyver, e para se livrar dele, Patty e Selma decidem mostrar diversas fotos de algumas viagens que elas fizeram. Isso acaba deixando o Richard bem entediado, então ele mesmo decide fazer uma fuga dali. Quanto aos Simpsons, eles foram visitar o Homer, que tinha se isolado de todos pensando que era um deus. E ao chegarem lá na usina, todos os funcionários usam a mesma roupa que ele. E entrando no local onde o Homer estava, todo mundo estava saudando ele. E ele queria até mesmo diversas brigas entre animais. E nessa hora a Marge aparece mandando ele parar de agir como um deus. E a Lisa faz algumas perguntas para mostrar como ele não sabia de tudo. Só que os próprios funcionários afirmam que eles sabiam que o Homer não era um deus. Só gostavam das coisas que ele falava sobre direitos trabalhistas. E ao ouvir isso, o Sr. Burns se irrita, porque o Homer estava tratando os indianos como
seres humanos. Então no fim acabou que ele demitiu todo mundo e decidiu só voltar com a usina dele para Springfield. E basicamente desse jeito que termina esse episódio, para quem quiser assistir depois da temporada 17, episódio 17. Os meninos precisam respirar. O episódio começa com o Homer indo renovar a habilitação dele e o Bart disse que tinha um fliperama ali perto, mas o Homer decide ir lá sozinho enquanto Bart e Lisa ficam lá na fila bem irritados. Quando ele volta, ele traz alguns doces de lembrança que inclusive eram horríveis. Então Bart e Lisa impedem ele de pegar o lugar na fila e oferecem para todos os outros que estavam lá. Só que no fim eles acabam dando o lugar para o Tony Gordo, que só deu um pirulito, e a Selma fica cagando e andando para ele. Saiu da Mockingbird Lane, seu monstro. O que anima o Homer, já que ele era um chefão da máfia. Inclusive, ela manda ele fazer outro formulário e obriga ele a ir pro fim da fila. Na saída de lá, a Selma acabou sendo raptada e o carro ficou bem pesado. Agora indo pro Bart, ele e a Lisa dividem o pirulito que o Tony Gordo deu, só que eles acabaram passando a língua no mesmo lado. Uma hora depois. Um pouco depois, Bart acaba sentindo um cheiro de uma trufa, que era uma grande iguaria bem cara por sinal. Em seguida, ele consegue farejar outra trufa, algo que era incrível, porque geralmente eram porcos que faziam esse trabalho. E o Luigi decide usar o Bart como novo porco de trufas. Inclusive, ele iria ganhar uma boa grana com isso. E vou pagar a você uma boa grana. Agora indo pra Selma, o Tony Gordo tenta intimidar ela, só que nada assusta ela. E o Tony até mesmo ameaça cortar ela, só que a Selma só pede pra cortar toda a gordura do corpo dela. E eu quero uma lipo, muita lipoaspiração. O que impressiona bastante o Tony Gordo. Então no fim ele decide dar para Selma uma lipoaspiração. E o resultado dessa cirurgia fica muito bom. Então Tony e Selma acabam tendo um grande romance. Inclusive a Marge fica bem impressionada com o novo corpo da irmã, enquanto o Homer só fica zoando as duas gêmeas, algo que irrita bastante o Tony Gordo. Então como desculpas, Homer teria que desenhar a beleza interior da Patty. Mas mesmo depois de tantas tentativas, Homer continua com muitas dificuldades. Com o passar do tempo, a vida de casal de Selma e Tony vai cada vez ficando mais intensa. Inclusive, ele pede ela em casamento, enquanto canta uma música em italiano. Agora indo pro Bart, ele continua achando as trufas e só pensa no que fazer com tanto dinheiro. Já a Lisa diz que iria guardar toda a grana no banco pro Bart lucrar bastante com os juros. Inclusive ela manda ele continuar trabalhando. Agora indo pro casamento de Tony e Selma, Homer até mesmo se emociona porque ele pensou que o Tony ia dar um beijo de morte nela. Na hora da festa, os Simpsons descobrem que ficaram bem afastados lá no salão, junto com diversos desconhecidos. E claro, eles ficam bem bravos. Então a Selma explica que só fez isso porque o Homer sempre dava vexames em festas. Então no fim, a Marge só cai fora de lá. Dos Simpsons. Inclusive, ela continua brava por um bom tempo, até que o Tony Gordo aparece lá na casa dos Simpsons. Isso porque ele queria restaurar os laços de Marge e Selma. Então ele convida a família para um fim de semana na mansão dele. E agora, indo para Bart, ele já não consegue mais achar tantas trufas, porque já tinha pegado muitas, até que sem querer ele tropeça e desmaia. Só que ao invés de ajudar, Lisa só coloca uma coleira nele e obriga o Bart a continuar caçando. Então ele sente um cheiro que vinha diretamente do quarto da Lisa. Isso porque a Lisa estava guardando todas as trufas para comer. Então ela revela que de fato estava viciada em comer essas trufas. E o Bart acaba ficando muito triste por agora estar sem toda aquela grana. Só que no fim ele decide dar a última trufa para o porco da trufa. O problema é que o porco fica viciado em trufas e só sai comendo todas as trufas do restaurante. Quanto a Marge, o Homer acaba levando ela lá para a mansão do Tony, onde ele apresenta os sobrinhos dele e a sobrinha do Tony diz que eles precisavam se bronzear mais. Todas as luzes são de bronzeamento. E a Selma aparece e novamente fica brigando com a Marge.
Mais tarde, Homer fica bebendo muita cerveja na festa e vendo Homer e Tony se dando bem, Selma também tenta se dar melhor com a irmã. Então no fim os 4 passam um tempo juntos. No fim dessa festa, Marge e Homer sem querer acabam vendo o Tony falar da amante. Isso é gíria da máfia para amante. Pra que sair atrás de hambúrguer quando você tem um filé mignon em casa? Foi mal. E a Marge acaba contando tudo pra Selma, que não entende como ela foi traída tão rápido. Então os Simpsons acabam indo embora daquela mansão mais cedo, até que a Selma aparece acusando o Tony de traição. Nesse momento, a mulher do Tony também aparece dizendo que era casada com ele. Inclusive, ela mostra que tinha um anel bem maior que o da Selma. E o Tony explica que, na verdade, o padre que casou o Tony com a Selma acabou chamando os dois de amantes em italiano. E a Selma, no fim, decidiu só sair na mão com a outra mulher. E Homer e Marge, depois de verem tudo isso, acabaram percebendo que eles têm de fato um casamento incrível e só continuam muito apaixonados. E basicamente é desse jeito que termina esse episódio. Pra quem quiser assistir depois, é o temporada 22, episódio 19. O episódio começa com o Bart fazendo uma pegadinha colocando cerveja grátis para fazer uma melancia cair em cima de um otário. E no caso o Barney quase cai nisso, só que ele consegue fazer uma acrobacia e assim consegue pegar a cerveja de graça. Então o Bart nota que precisava trollar alguém que não era da cidade, e nessa hora um turista aparece falando que ele queria conhecer Springfield, e então o Bart decide trollar esse cara e leva ele até o rio perto da usina nuclear que era bem tóxico. Só que o Bart falou que tudo ali era bem saudável e o cara tenta alimentar um dos peixes que acabou saindo do rio e meteu a porrada nele. Em seguida o Milhouse dá pra esse cara um chiclete que na verdade era uma ratoeira, e isso irrita bastante o cara que fica chamando a cidade inteira de vergonha. Cidade mal educada! E então os valentões até mesmo tentam caçar ele, só que no fim ele consegue escapar. Dias depois, na TV, o tal cara aparece apresentando um programa, onde ele conta a viagem dele pelo país inteiro e ele acaba falando muito mal de uma cidade em específico, que no caso era Springfield, dando a pior nota que ele já deu na vida, que no caso era 6. Como consequência, ninguém mais tem vontade de visitar Springfield, então o prefeito Quimby acaba fazendo uma reunião onde pede sugestões para atrair turistas. E então a Lisa propõe o casamento de pessoas gays, e assim a legalização do casamento gay é aprovada. A favor do casamento do mesmo sexo. Diversas propagandas de casais gays é feita para promover a cidade, falando sobre como Springfield era a cidade perfeita para qualquer um se casar. Dessa forma, diversas pessoas gays começam a visitar a cidade. O problema é que o Lovejoy se recusa a casar casais homoafetivos, e a Marge acha essa atitude muito errada, mas de qualquer forma o reverendo só ignora ela, e o Homer nota que ele podia fazer muito dinheiro casando pessoas gays, e assim ele vai até o computador para conseguir um certificado de ministro para assim conseguir realizar os casamentos. E dessa forma, na garagem ele monta um local para fazer os casamentos, e assim ele consegue ganhar bastante dinheiro. Ele até mesmo vende mousepad com foto dos casais. O problema é que no fim do dia ele já havia casado todas as pessoas gays da cidade, então a Lisa propõe que ele comece a casar pessoas heterossexuais também, e o Homer decide casar qualquer pessoa com qualquer pessoa. Até mesmo os caipiras acabam indo se casar com o Homer. E com o passar do tempo, Homer até mesmo é chamado para ir na TV, onde ele conta que casamento devia ser permitido para todos, algo que o reverendo discordava porque para ele a Bíblia não permite casamentos gay. E você é mulher! Então, em casa, a Marge se orgulha bastante do marido por tudo que ele estava fazendo pela comunidade LGBT, e nessa hora a campanha toca e era a Patty dizendo que ela iria se casar. Então a Marge fica muito animada querendo saber quem era o homem de sorte, e então a Patty conta que iria se casar com uma mulher, isso porque ela era lésbica. Isso deixa a Marge em choque, só que o Homer meio que já sabia disso. E a Marge falou que o medo que ela tinha da irmã roubar o Homer era uma bobice. Próximo vai ser no outro. Então a Patty conta de que qualquer pessoa conseguiria notar isso e pergunta se a Marge já aceitava ela do jeito que ela era, e a Marge falou que iria apoiar sim a irmã. Então os Simpsons até mesmo fazem um jantar para conhecer a noiva da Patty,
Só que a própria Marge ainda estava tentando entender tudo o que estava acontecendo. E quando a Verônica aparece, a Marge pergunta qual era o emprego dela. E logo em seguida, Lisa questiona como as duas se conheceram. Do monstro. E então ela conta que foi em um torneio feminino de golfe, onde o Krusty reclamou das mulheres estarem lá e ele quase tomou uma tacada, só que acabou acertando a Patty. E dessa forma elas se conheceram e a Marge se assusta ao ver as duas se beijando, então a Patty novamente pergunta se estava tudo bem com isso, só que a Marge acaba tendo dificuldades em lidar com a situação e a Patty falou que ela só seria convidada para o casamento caso ela parasse de ser tão preconceituosa. Então no dia do casamento a Selma conta que estava nervosa, pois tinha medo delas se separarem com isso, e a Patty falou que caso a Marge não compareça no casamento, ela já não seria mais a irmã dela. Quanto a Marge, ela estava brava pelo fato da Selma ter escondido a orientação sexual dela por tanto tempo, só que ao ir pro banheiro, a Marge acabou descobrindo que a Verônica mijava em pé, ainda por cima fazia a barba, ou seja, no fim ela era um homem. Isso deixa a Marge extremamente feliz, então ela aparece lá no casamento e assim o Homer pergunta se alguém protestava e a Marge acaba falando que sim, porque no fim ela revelou toda a verdade sobre a Verônica, inclusive mostrou que ela tinha um gogó. No fim, a própria Verônica acaba contando que de fato ela era um homem, só que ela falou que ela amava a Patty de todo o coração e no fim era isso que importava. Só que a Patty acaba rejeitando tudo isso e no fim agradece a Marge por finalmente ter aceitado ela do jeito que ela era. E no fim, o Homer diz que apreciava o fato dela ter terminado o casamento, mesmo sabendo que ainda assim teria que pagar $200. E tudo acaba com Patty e Selma saindo de lá para se divertirem como irmãs. E basicamente desse jeito que termina esse episódio para quem quiser assistir depois da temporada 16, episódio 10. O episódio começa com a Marge dizendo que a mãe dela iria fazer aniversário e toda a família deveria ir. Porém, ninguém ali meio que queria fazer isso, principalmente o Homer, que sempre foi odiado pela família dela. Mas ainda assim a Marge insiste para eles irem, então o Homer diz que se ficar chato ele até faria um sinal com a orelha. Enquanto isso, a Maggie fica fazendo amizade com um esquilo, só que a Marge atrapalha dando um suéter tricotado pela vovó, e até o Homer precisa usar isso e ele se coça bastante. Então, quando eles chegam lá na casa da mãe da Marge, eles cantam o parabéns e a vovó até dorme no meio da canção. Nesse momento, o vovô Simpson aproveita para dar flores para ela, mas nesse momento o Sr. Burns também aparece, propondo um presente melhor, que no caso era um violinista que toca uma música que agrada bastante ela. E aliás, o Sr. Burns não estava nem um pouco interessado nela, ele só queria atrapalhar o vovô mesmo. Então mais tarde, enquanto a família tenta se divertir no sofá que tinha muito plástico, Agora pega um simples guardanapo e... todo mundo foi convidado para ver alguns slides de memórias da família Bouvier. Porém, tudo isso estava chato demais e a Marge começa até mesmo a sentir falta do pai dela. E nesse momento, a Lisa questiona como ele havia morrido. E ninguém ali sabia, apenas a vovó Simpson. Então ela acaba revelando que o pai morreu com câncer no pulmão, algo que toca Selma e Patty, já que elas fumavam bastante. As duas então até decidem que iriam parar de fumar para sempre e se livram de todos os cigarros, só que ao queimar eles, meio que a casa inteira também acabou pegando fogo. E no fim, o Homer começa a imaginar o que elas fariam agora que pararam de fumar, inclusive imagina elas engordando bastante. Enquanto isso, a Marge coloca a Maggie para dormir e um pouco depois aquele esquilo chama ela para brincar no telhado, onde tinham diversos outros animais e o esquilo até mesmo apresenta a Maggie para eles e eles começam a fazer brincadeiras perigosas. No dia seguinte, a Patty fica extremamente irritada pela falta de cigarro, só que a Selma continuava de bom humor, o que deixa a Patty bem incomodada e ela até mesmo pesquisa na internet para ver se ela estava doente. No fim, ela acaba indo para lá no hospital, onde o Dr. Hilbert diz que estava tudo normal com ela. Só que os dois acabam sentindo cheiro de fumaça, que no caso estava vindo da Selma, que estava fumando secretamente. Então ela acabou revelando que só conseguiu parar de fumar por 10 minutos. E por causa disso, a Patty fica muito irritada e decide até mesmo sair de casa. No fim, ela acabou indo parar na casa dos Simpsons e como o Homer não queria que ela ficasse na sala, pois era onde eles faziam as aberturas, no fim ela acabou indo dormir com a Maggie.
Inclusive, ela impede a Meg de ver os novos amigos. E de noite, o Homer e a Marge ficam namorando, mas são atrapalhados pelo ronco da Patty, que eram muito altos por conta da gordura que ela possuía no septo. Voltando para Meg, ela tenta sair sem que a Patty perceba, isso porque um dos amigos dela foi capturado e iria ser comido pelos caipiras. Então ela acaba mandando a coruja rastrear eles e o Cletus até mesmo decidiu guardar o gambá para eles comerem no dia seguinte, ainda deixou o cachorro vigiando. Enquanto isso, o Homer entra no banheiro para tomar banho com a Marge, só que acabou que era a Patty que estava lá e ele até mesmo decidiu jogar água sanitária nos olhos para parar de ver aquilo. Obrigado, pai. Tá tudo bem, filho. Obrigado, Tudo obrigado, bem. obrigado. Enquanto isso, a Selma se sente muito solitária e liga até mesmo pro ex-marido dela, que no caso era o Disco Stu. Porém, ele acabou não dando bola, então ela se toca que deveria estar com a Patty e decide até mesmo se livrar do vício de cigarro. E falando na Patty, o Homer aparece se desculpando por ter visto ela pelada mais cedo, e a Patty revela que ela só zoava o Homer por inveja do que ele tinha com a Marge. Nesse momento a campanha toca e os dois acabaram se beijando. Só que no fim foi só nos pensamentos do Homer, e quem estava na porta era a Selma, falando que parou de fumar pela irmã. E assim as duas meio que conseguiram se resolver. Voltando para Meg, a Lisa tenta ensinar ela a jogar bola, mas desiste porque para ela a Meg era um simples bebê. Até que quando ela fica sozinha, ela bola um grande plano com diversos animais para conseguir resgatar o gambá. O problema é que ela era muito lenta para acompanhar todos, só que o porco-aranha aparece para ajudar. E assim eles partem para essa missão e o Cletus já estava pensando em como ele iria cozinhar esse gambá. E a jornada da Meg até a fazenda é bem grande e quando começam a batalha, o cachorro acabou sendo distraído pelos diversos animais. E no fim eles acabam até usando uma espingarda para jogar um galho nele, só que nem isso consegue parar o cão. Então todos os animais decidem atacar com a ajuda de aranhas, só que mesmo depois de tirar o cachorro ainda sobrou um bebê bêbado, que a Meg conseguiu neutralizar usando mais cerveja. E assim no fim, de fato acabou que ela conseguiu resgatar o gambá. Porém o Cletus acabou vendo tudo isso antes deles fugirem, mas de qualquer forma eles escaparam e no fim o Cletus teve que falar para as crianças roerem as unhas para o jantar. Eu tenho cocô. E no apartamento de Patty e Selma no fim acabou que elas não aguentaram e só voltaram a fumar de qualquer jeito. E basicamente desse jeito que termina esse episódio para quem quiser assistir depois, temporada 27, episódio 3.